Fala pessoal, vamos aí mais um papo duro e demorado, novamente com o nosso amigo Talizão. É isso aí, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar do que nasce antes do sol. O que É, levanta antes do galo. olha a charada. É, Pense você, homem, primeira coisa que ocorre no início de uma manhã. Né? Às vezes você acha que a primeira coisa que você vai fazer, ou que tem de efeito, é levantar, ou escovar os dentes, ou, sei lá, cumprimentar parceira, parceiro. Mas tem algo que vem antes disso aí, né, Talizão? é isso aí. Tem o levantar, mas não é o seu. É o da chibata. É exatamente. O normal, o esperado é que a gente tenha, né, uma ereção matinal. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a pessoa vai ter uma ereção logo de manhã, né? Mas na verdade a gente está sendo meio rigoroso aqui. Não precisa ser sempre de manhã, não precisa ser todo dia. Às vezes acontece ali durante a madrugada, a pessoa às vezes nem vê, às vezes é ali, acorda de novo, ali para beber uma água e tá ali com uma ereçãozinha, mas assim, o normal é que tem algumas vezes pela manhã na semana essas ereções espontâneas e automáticas nesse período, principalmente próximo ao sono, tá bom? Sono profundo, É, relaxamento, né? Às isso é vezes normal, é, é o é o normal e é o esperado. esperado, É, né? Na verdade, hoje a gente vai falar sobre quando isso não ocorre, não é verdade, exatamente. Trizão? A gente gosta de falar aqui, a gente brinca às vezes, que a chibata ele é um sinalizador de coisa boa ou coisa ruim do corpo de um homem. Nesse ponto que a gente vai trazer aqui seriam as coisas ruins, né? Teoricamente, um ponto específico que é justamente sobre a ereção matinal. Então, começou a perceber mudança nesse sentido aí, da ereção ao acordar, ou o que o pessoal chamava ereção do mijo, né? Ereção noturna. Você pode ter, inclusive, várias vezes ali durante a noite, ou só uma vez, ou esporadicamente não deixar de ter. Quando isso some, é um sinal de preocupação, é um sinal de alerta, porque se tinha, né, não era para deixar de ter. Exatamente. Teoricamente é para ser assim até o funcionamento correto, né? Até o final desse funcionamento correto. É claro que muda, né, assim, ao longo da vida, pode ser que tenha menos, pode ser que a frequência reduza, a rigidez dessa ereção pode não ser sempre a mesma. O ideal é que não tenha uma perda grande e rápida dessa rigidez nem dessa frequência, mas pode mudar um pouquinho ao longo da vida. Agora, se tem uma perda súbita, uma redução súbita, alguma coisa está errada, tá? Ou sumiu, né? Às Sumir de uma vezes. vez. Isso daí é bom até saber assim, por que que isso acontece, tá? Geralmente tem dois fatores envolvidos. Um deles tem a ver com questão de neurotransmissores que vão variando durante o sono e a ereção ela pode ocorrer por vários motivos, tanto uma questão mais de toque, reflexo, mas uma questão toda de neurotransmissores que vêm lá do cérebro e ativam a ereção. E aí, com essa mudança de neurotransmissores durante o sono, o próprio ciclo do sono tem algumas fases desse ciclo que vão induzir a ereção. Se você acordar, e geralmente é logo próximo da hora que a gente acorda, aí você acordar nesse momento, com essa configuração de neurotransmissores, você pode ser que se depare com ereção. E aí, que nem eu falei, o normal é acordar próximo desses horários livres. O outro motivo tem a ver um pouquinho também com aquela questão da bexiga cheia, às vezes ativar ali, questão de reflexo, essa ereção. Então, assim, se você está parando de ter, ou tem alguma coisa errada com o mecanismo de ereção, ou com os mecanismos ali do sono que estão regulando isso, ou com a inervação ali da região. Tem um ponto, Azul, que eu queria esclarecer com você, né? Obviamente, às vezes é a dúvida de muitos. Tem a questão da testosterona também envolvida nessa parte da manhã, ela influencia nessa ereção ou ela vai influenciar mais na produção, somente a questão da produção dela? Assim, na verdade, isso não é uma resposta que a gente tem de forma assertiva ainda, tá? Mas é fato que a testosterona ela segue aquele famoso ciclo circadiano, então ela oscila ao longo do dia e próximo ali, esse período matinal é quando ela está mais alta. Só que ela ainda não está no pico máximo dela nesse momento, então ela ainda está subindo, mas ela está mais alta do que, por exemplo, à noite. Algum efeito ela tem ali, embora não seja assim o fator que mais a gente vê Estimula. hoje. Mas é claro, se ela estiver muito baixa, vai atrapalhar isso, porque ela, testosterona, como a gente já falou em vários vídeos da direção, ela não faz a ereção acontecer, mas ela cria um bom meio. Pensa um meio ambiente interno. Ela cria um bom meio ambiente para as coisas funcionarem. Então, se ela está mais baixa, às vezes, é igual eu falei, o processo dos neurotransmissores, etc., se a testosterona não está tão boa,
algum ponto dessa cadeia de produção aí pode ser que não funcione tão bem. Certo. Você pontuou algo aí que tem uma relevância muito grande e que prejudica a maioria dos homens que vão na clínica, por exemplo, né? E a gente sempre atende e vê casos assim. Questão do sono. Então tem essa relevância na ereção matutina, na ereção pela manhã, enfim. Só que ela tem uma relevância muito grande em toda a cadeia da função sexual do homem, né? Todinha. Por que, que essa influência dela é tão grande, Otávio? Tem mais a ver com essa questão de neurotransmissores mesmo? Ou É. tem algo um pouco diferente disso? Falar de sono também é um pouco difícil, porque não é minha área de especialidade e também não é uma área assim tão. Não foi revelado tudo ainda sobre o sono, né? Mas a gente sabe que o sono ele repara. Quando a gente fala repara, não é só consertar. Pensa que você tem um sistema, né? Realmente um monte de. Pensa numa empresa com todos vários trabalhadores, uma hierarquia toda, e com o tempo isso vai se desorganizando e durante o sono ele vai lá e organiza tudo de novo, vai lá e põe, além, reabastece, alimenta todo mundo, deixa o pessoal descansar, quem tem que descansar, faz o rodízio dos funcionários, reinstrui todo mundo. Então pensa naquela um passo de organização todinho de revitalização. Então, falando de uma forma bem abrangente, né? Assim, mas quando a gente não tem o sono funcionando, dos neurotransmissores, tudo que comanda o seu organismo automaticamente. Né? A gente comanda um pouquinho, voluntariamente, o resto é tudo automático. Tudo isso daí depende dessa regulação, e o sono é quem faz o limpa, é quem faz essa organização e essa limpeza. Então, afeta a saúde inteira. A pessoa tem problema de pressão e tal, ela toma já direto, né? A gente tem pacientes aí que tivemos um tempo para. Demoramos um tempo aí para conseguir ajudar um paciente recente aí que estava com a pressão bem desregulada e tomando já 3 remédios da pressão, e impactando na ereção, a pressão também impactando na ereção. E aí, com o tempo, a gente foi vendo que tinha que tratar o sono, conseguimos encaminhar ele para o especialista do sono, que foi ajustando aos poucos aí, e aí ele começou a melhorar. Isso não é raro acontecer, tem um caso recente, mas isso acontece direto aí, da gente precisar de uma ajuda do especialista do sono, para isso pode demorar um pouco, para melhorar essa questão. E a pessoa vem a vida toda e às vezes tratando outras coisas sem conseguir porque a raiz estava no sono, né? Na verdade, o sono ele é tão complexo, né? Entra nessa questão da ereção matinal, da disfunção sexual de modo geral, que ele pode ser um causador, então, na disfunção sexual, mas a disfunção sexual também pode ser um causador de um sono ruim. Quem é que dorme bem com a chibata não Quem levanta? é que dorme bem, é verdade. Então, É verdade. tá lá, então, como é que é? Toma lá da cá. Toma lá da cá. Mas, Tá. aí é igual você mesmo deve saber, o Mário. A gente falou um pouco do sono, né? Mas assim, a gente está falando principalmente da ereção matinal, que ela é um sinal muito importante, porque a ereção, ela nem sempre se manifesta daquela forma, o cara broxou, acabou. Ah, agora eu tô broxo, né? Muitas vezes ela vai ali mostrando alguns sinais, quanto antes a gente agir melhor, né, Mário? Aí, E principalmente essa questão da ereção matinal, a gente percebe que é um ponto que que sofre muito, né? O primeiro ponto que dá o indício principal. Tanto é que quando a gente tem uma resolução do quadro, quando a gente tem uma melhora do quadro do paciente, a primeira coisa que volta a se restabelecer é a ereção matinal. é verdade. Então, a primeira coisa que o paciente relata depois, durante o tratamento ou alguma indicação médica, o primeiro relato do paciente é: poxa, a ereção que eu perdi pela manhã, que às vezes ele nem lembrava que tinha, porque é uma coisa que é involuntária, então às vezes a gente não presta tanta atenção, o paciente relata que voltou a ter. Então, assim, e às vezes a ereção muito forte. Às vezes é algo que traz para ele a confiança para ele se expor sexualmente, que é a questão da disfunção sexual, que é outro ponto que a gente conversou muito já em outros vídeos, ela causa esse receio de se expor sexualmente. Então, o cara está com problema, ele não vai entrar em campo, né? Até a gente já usou esse termo. Até sentir que está confiante, né? Até sentir que está confiante. E qual é a parte que ele sente que está confiante? A maioria dos pacientes que a gente conversa e que eu noto lá na clínica é justamente seleção pela manhã. Que não tinha, ele percebe uma força, chibata tá legal, ele fala, opa, tá no ponto que dá para usar. Aí ele se expõe sexualmente e tem a vantagem disso aí. E tem um problema, Marco, que até assim, acho que você vai saber, você tem essa experiência aí conversando com os pacientes também, porque assim, a gente está aqui tentando dar um alerta, né? Porque como é que chega a maioria dos pacientes para a gente? No momento em que ele teve relações e não conseguiu. Só que Nunca é depois que perde a ereção pela manhã. é raro. Tem uns que são, né? Mas É, muito raro. não, comecei a notar que estava mais fraca a ereção matinal, eu já vim de cara. Pô, mas isso é raro.
E muitas vezes a pessoa quando chega já tá, eu pergunto da ereção matinal, aí o cara vai lembrar, eita, já há muito. Não, nem lembrava que tinha essa É, questão aí, não. é mesmo isso aí, aí eu Nem falo, notou que era um problema. e eu entendo, né? O homem é um ser muito prático, muito, pô, se tá funcionando, não tá funcionando. Na hora que precisa funcionar, então beleza. Não importa com isso. Então é por isso que a gente está dando esse alerta, porque se todo homem já soubesse disso, a gente não ia precisar fazer esse vídeo, né? Se a maioria já tivesse chegando assim, a gente ia fazer um vídeo sobre outra coisa. Inclusive, Mas mais fácil de tratar, né? é, Às vezes nem é um problema já tão instalado, é só um sinal. às vezes é um sinal de que sim, ele está fazendo alguma coisa errada, nem criou um problema dentro do corpo dele, mas às vezes ele está com um hábito ruim, alguma coisa que é só ele melhorar ali e já resolveu, nem criou o problema às vezes. Então, como diz o outro, como é que eu vou dizer isso? Normalmente seria assim. Então, escute sua Shibata, né? Não dá para escutar, que ela não vai falar, né? Então, sinta o que a Shibata está É, querendo te dizer, ou deixando de te dizer. Então, observe, né? se pela manhã não tem essa Observe o seu ereção, corpo, né? Porque à noite, se é. tinha e perdeu. Então, é bom ter uma atenção quanto a isso. Assim, é verdade, o homem não é todo mundo, tá? Mas de forma geral ele é prático e ele é meio desligado, ele tá preocupado com outras coisas, não fica se auto-monitorando toda hora. Mas algumas coisas vale a pena monitorar e a ereção matinal é uma delas. E se vê que ela está reduzindo, não é motivo de desespero, porque geralmente quando você nota esses inícios de alteração, você está pegando aquilo de uma forma muito mais precoce do que se você não estivesse observando, né? Então você está. Justamente. É, Seja precoce no problema. não na ejaculação. Não, né? Já passou. Então é isso. Mais um papo duro e demorado. Espero que Yes. tenhamos esclarecido Isso. alguns pontos aí sobre ereção matinal. Uhum. E não esquece de comentar, dar um joinha aí. Né? Chegou até o Exatamente. final, não custa nada. E o vídeo de hoje foi sobre um alerta. Então, deixa um comentário se tiver alguma dúvida. Quero saber se isso aqui também é um sinal, né? Estou notando isso aqui de estranho. Também é bom notar. Aí que a gente responde, aponta outras coisas para você observar. Pode comentar, fica à vontade. A gente vai responder sempre que possível. É isso aí.